Por que existe um único Deus, não possa existir vários? Porque o Deus infinito tem que ser único. Porque uma coisa se distingue da outra porque uma tem limitações que a outra não tem. Duas coisas infinitas ou dois seres infinitos não podem ser indistinguíveis entre si. Portanto, só pode haver um Deus. A maneira de um ser se distinguir de outro é que um tem limitações que o outro não tem. Dois seres infinitos seriam indistinguíveis entre si. Como são indistinguíveis entre si, não pode haver dois seres, só pode haver um ser. Por isso que Deus só existe um. Logo, então, Jesus para você não é Deus, então. Essa é uma pergunta de teologia, não é pergunta da existência de Deus. Mas se você quiser, a Trindade não nega a unicidade de Deus. Mas isso é uma pergunta de teologia. Ok. Não é pergunta sobre a existência de Deus. E eu sou teólogo. O tema é Deus existe. Vamos falar exatamente o que o professor chileno está discorrendo. Dois seres infinitos e absolutos não podem existir. Você concorda com isso? Não, porque se ele colocar com isso, então o Jesus dele, que é o Jesus cristão, para ele não é Deus. Ele tira a divindade de Jesus nesse argumento dele. É um argumento falho, para quem acredita em Trindade, tá? Agora vamos lá. Aonde está a prova? Aprovou o fundamento? Mas vamos averiguar. O senhor acredita que dois seres infinitos podem existir? Não, deuses. Dois deuses infinitos. Mas você está pressupondo que para se ser Deus tem que ser infinito. Isso. Tem que ser um só. Então, tem que ser único. então, mas isso é uma... Em lugar nenhum está escrito isso. Mas eu posso explicar por quê. Porque se Deus é infinito, eu vou usar um filósofo do século XVII chamado Baruch Spinoza. Spinoza dizia assim, Deus não exige dogmas. Ele só é uma energia e por si ele organiza tudo. Não é um Deus que está preocupado com o que você faz ou não. E aí, o argumento de Spinoza é muito parecido com o seu. Por isso que eu estou dizendo que o seu argumento não pode servir para o Deus cristão. Porque Spinoza diz assim, Deus é infinito. Se você é finito, você não pode limitar Deus. Porque se Deus é infinito, ele se expande infinitamente para todos os lados. Se você não for Deus, você limita Deus. Então, o Deus de Spinoza é um Deus panteísta. É uma energia que está em tudo que existe. E por ser... mas Deus é imortal. E ele diz, nós somos a parte mortal de Deus para que Deus seja eterno. Nós somos a parte finita de Deus para que Deus seja infinito. E que é exatamente o contrário do Deus cristão. O Deus cristão, ele é transcendente. Como dizia Aristóteles, o prefixo meta do grego quer dizer além, e physis é o que é material. Então, metafísica é tudo que está para além do físico. Entende onde está a falha lógica no que você está falando? Ou então, podem existir mais de um Deus, mas os deuses necessariamente não são infinitos. Como o professor Sabino falou, podem existir diversos deuses. É a questão lógica que eu acho que está errado no seu argumento. Muito interessante a colocação. A questão é, eu pressuponho que Deus é infinito, não por uma pressuposição sem argumento. Eu apenas falei isso porque foi a pergunta direta do professor Sabino. Porque pelas evidências que nós temos, o universo veio a existir. Se o universo veio a existir, ele criou, de acordo com a cosmologia contemporânea, foi criado o espaço, a matéria e o tempo. Se o espaço foi criado juntamente com o universo, essa causa que criou o espaço é não espacial. Um sinônimo de não espacial é ser infinito. A causa que criou o universo, criou o espaço, a matéria e o tempo, as próprias leis da natureza. Você está equivocado. Um sinônimo de não espacial não pode ser infinito. É sim. Infinito é o contrário, é o que ocupa todo o espaço. Não, infinito é o que está fora do espaço. O espaço limita. O infinito está fora do espaço. Infinito é quem cria o espaço. O que está no espaço tem fim. O universo tem limite. O que está fora do espaço, pelo que sabemos, tem sim. Tem sim. Nós podemos falar. A gente tem preposições. Não, agora, o contrário de infinito não é espaço, é o contrário. O infinito ele se expande para todos os lados. Deixa eu posso responder. Claro. Mas é muito interessante a sua colocação. Mas eu estou deixando claro que infinito é aquele que cria o espaço. O espaço limita. É outra preposição. Deixa eu falar. Se eu quiser falar, fala. Fica à vontade.